Boa noite a todos, que a paz do Cristo esteja e permaneça para sempre no coração de todos nós. Eu falei com o Elmes agora há pouco, se o dia que eu subir para fazer qualquer fala eu não me sentir com o coração apertado e numa angústia muito grande, eu não faço a palestra. Então, mais uma vez, apesar de tantos anos falando, me dá uma apreensão, principalmente encarando uma plateia tão bonita, tão rica e tão cheia de vida como essa. Queria agradecer à comissão da semana por me escolher, e aqui não é humildade vaidosa, não. Eu, no momento, não me senti à altura para fazer a abertura de uma semana espírita. Mas a gente pede sempre para os nossos guias, para os nossos amigos que estão sempre nos orientando, que nos ampare toda vez que subimos para falar do Evangelho do Cristo. E mais uma vez, aqui me encontro, nesse evento que é organizado pelo Sintonia no Bem, do qual eu já tive o prazer de fazer parte do grupo. E, como eu disse, quando terminamos nosso último episódio do podcast, eu não disse adeus. Eu disse até breve. Então, qualquer hora a gente está voltando, Cláudia. Me aguarde. Mas vamos lá. Vamos começar falando desse importante tema que é Jesus e atualidade. E eu começo dizendo que um sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo para mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser puro e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço o meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber para onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Essa música, ela mostra exatamente o que acontece quando nós escutamos a palavra do Cristo. Quando nós trazemos o Cristo para junto de nós. Nós sentimos esperança, nós sentimos o coração encher de alegria. Por isso, é tão importante que o Cristo viva em nós, em qualquer momento da nossa história como ser humano. Por isso a importância de trazermos sempre o Cristo para a atualidade. Porque quem ouve a voz do Cristo realmente se encanta. Um mundo onde o cenário político é muito conturbado. Um mundo onde países estão em guerra. Um mundo onde verdadeiros ditadores oprimem a população mais humilde. Um mundo onde muita gente sofre com altas taxas, altas tarifas de impostos. Um mundo onde a mulher ainda é relegada a segundo plano. Um mundo onde a intolerância religiosa impera. É nesse mundo que Jesus veio há mais de 2000 anos. E é exatamente o mesmo mundo que nós nos encontramos hoje. Por isso a necessidade de trazermos Jesus para a nossa atualidade. Porque os tempos passaram, mas o contexto do planeta parece que não se alterou. Exatamente o mesmo processo que ocorria no planeta quando Cristo aqui encarnou entre nós, nós continuamos vivendo. E só continuamos vivendo porque nós não aprendemos com todas as lições que ele nos deixou. Por isso, novamente, a importância de trazermos Jesus para a nossa realidade. E foi isso exatamente que Joana de Ângeles buscou fazer. Quando, em 1989, na psicografia de Divaldo Franco, ela nos traz um livro bem pequeno, com esse título, Jesus e Atualidade. E é interessante porque o título do livro
é Jesus e atualidade, e não Jesus e a atualidade. Porque se fosse Jesus e a atualidade, estaria se remetendo àquela época, mas não. É um Jesus que é atemporal, que ele se encontra pela nossa necessidade, presente em todos os nossos tempos. Desde a formação do nosso planeta até hoje, Jesus se faz presente. Por isso, Jesus e atualidade. Jesus é atual e Jesus é atemporal. No livro, nós vamos encontrar uma série de informações sobre tudo aquilo que nos traz principalmente angústia. Não sei se todos tiveram a oportunidade de ler esse livro, mas é um livro que a sua introdução já é um bálsamo para todos. Só a introdução. Eu não vou aqui falar sobre todo o livro, não é esse o objetivo, mas sim trazer um pouco dessa reflexão que provavelmente levou Joana a nos brindar com esse livro. E eu vou tentar me ater basicamente na introdução do livro, pensando alguns pedaços para que vocês, principalmente aqueles que não tiveram a oportunidade de ler o livro, entendam a profundidade de um livro tão pequeno, mas com uma enorme carga de informação para todos nós. Joana começa desse jeito a introdução do livro Jesus e Atualidade. A atualidade do pensamento de Jesus surpreende os mais céticos estudiosos da problemática humana, sempre complexa e desafiadora nesses dias. Isso ela lançou em 1989. Nós estamos em 2025 do mesmo jeito. Então, com esse livro, Joana de Ângeles abre a sua chamada série psicológica. E é como eu disse, uma obra muito atual, porque o Evangelho de Jesus ele é atemporal. Não existe uma temporalidade nas palavras do Cristo, nos seus ensinamentos. Quando nós abrimos e olhamos o índice e vemos os 20 tópicos que ali se encontram, nos quais Joana vai discorrendo ao longo do livro, nós vamos entendendo aonde que ela quis chegar com aquela mensagem. Porque quando Cristo esteve entre nós, e com as suas atitudes, com as suas mensagens, com as suas lições, ele, vamos dizer, talvez até nas palavras dela, atualizou a imagem de Deus. Porque quando nós, e eu já falei isso muitas vezes, nos atentamos para o que é o centro da mensagem do Cristo, ele traz um Deus que é um Pai repleto de amor, mudando aquela visão que se tinha de um Deus punitivo que o Antigo Testamento trazia. Então essa mudança de chave foi muito importante para a humanidade. E é importante hoje que a gente continue entendendo o que é que Cristo nos trouxe como mensagem. Esse Deus que é um Deus que é Pai, um Deus que é um Deus de amor, um Deus que é um Deus justo, não um Deus justiceiro, como muitos ainda pensam. Deus não é justiceiro, Deus é justo. Por isso, tudo que nós fazemos tem consequência. Nada passa impune. Aí está a justiça maior de Deus. Então, realmente, nós precisamos atualizar o Jesus em nós. Nós precisamos trazer o Jesus para a nossa atualidade. E nos 20 tópicos, nos 20 capítulos que Joana de Ângeles coloca, nós encontramos exatamente respostas que Jesus nos deixou de acordo com a sua conduta. Quando nós analisamos os 20 capítulos, e é interessante que são 20 capítulos bem curtos. Tem capítulos de talvez 2 folhas, 3 páginas, 4, 5. São capítulos muito curtos. E é isso que é importante.
Porque muitos de nós, infelizmente, têm preguiça de ler. Falo isso como professor que fui há muitos anos. Muitos têm preguiça de ler. Hoje, ainda, com as redes sociais, a gente lê só, talvez, a chamada de uma notícia e não nos aprofundamos nela. E esse livro traz exatamente isso para quem se interessa. Porque todos os itens são importantes, mas são itens discorridos de uma forma muito curta. Ou seja, eles têm pouca extensão, mas são de uma profundidade enorme. Ou tudo aquilo que nós precisamos hoje. E que ela colocou lá atrás. Por isso, Jesus e atualidade. Pouca extensão, muita profundidade. Todos os 20 capítulos são lições que precisamos. E aí ela vai falando e nós vamos ter oportunidade de trabalhar durante a nossa Semana Espírita com alguns desses temas. Também não vou falar sobre eles aqui hoje. Mas só para que vocês que nunca abriram o livro tenham ideia, são esses os 20 capítulos que discorrem o livro. Jesus e desafios, reencarnação, humanidade, amor, tolerância, honra, justiça, dever, alegria, coragem, decisão, responsabilidade, revolução, posses, tormentos, repouso, insegurança, sofrimentos, ingratidão e inimigos. 20 tópicos que acompanham na nossa vida como humanos desde a nossa primeira atividade como seres conscientes. E vêm nos acompanhando e provavelmente nos acompanharão durante toda a nossa existência. 20 situações contemporâneas que nos trazem ocorrências do nosso dia a dia. Todos aqueles itens fazem parte do nosso dia a dia. Convivemos com muitas daquelas situações. Algumas que nos trazem problemas muito grandes. Outras que são esquecidas muitas vezes, mas que são de grande importância. Por isso que nós precisamos, de acordo com o próprio título do livro, trazer Jesus mais perto de nós, na nossa atualidade, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes e nas nossas ações. Porque é mais do que necessário, como lá na introdução é falado, é urgente essa necessidade. Por isso os 20 títulos que estão colocados, por isso aqueles exatamente, pela urgência que nós temos de trazer Jesus para a nossa vida. E quando nós buscamos a história de Jesus, através das suas lições, dos seus ensinamentos, nós podemos tirar de muitas lições que Jesus buscava nos ensinar o sentido da vida. Buscava mostrar para cada um de nós qual o sentido que a vida tem. E foi isso que ao longo do tempo algumas ciências foram buscando fazer, começando pela filosofia. Uma dos ramos do conhecimento que busca até hoje mostrar como podemos encontrar o sentido para a nossa vida. Em seguida veio a psicologia, que nasceu da própria filosofia, e também hoje costuma, através de diversas técnicas, mostrar para cada um de nós o sentido que a vida tem. Quando nós pegamos, e eu não sou filósofo para falar com profundidade, me desculpem aqueles que são, mas quando nós pegamos a filosofia e começamos a buscar a sua história, que começa muito lá para trás, a gente percebe como ela veio apontando caminhos. Caminhos que levaram o homem, e buscam ainda até hoje levar o homem a realmente conhecer qual é o sentido da vida. E como eu disse, da filosofia surge a psicologia, que vem trabalhar de uma outra forma, porque ela acabou se confundindo no início com a própria filosofia. Mas ao longo do tempo, a psicologia se liberta da filosofia e começa a caminhar por conta própria. E começa a estudar algo que alguns chamam de psique. Vai buscar lá no fundo o que cada um tem. E ali, a partir dali,
também busca apresentar para cada um de nós qual o sentido da vida, mostrando que cada um temos os nossos problemas, cada um temos os nossos desafios e que podemos, sim, buscar resolver, talvez até mesmo por conta própria, na grande maioria das vezes. Então, com essa sua obra, Jesus e a Atualidade, Joana de Ângeles busca trazer uma psicologia espírita que vai apresentar uma forma da psicologia trabalhar mais com a alma humana. E a partir dali ela faz toda uma série de livros que vem trabalhando exatamente com isso, a chamada série psicológica. Então ela mostra como hoje a psicologia e também a filosofia acaba se fundindo com aquilo que Cristo veio buscar apresentar para cada um de nós. Como nós buscamos um sentido para a vida. Porque muitos de nós ainda não conseguem entender. Poxa, mas para que eu estou aqui? Qual que é a razão de eu estar vivo? Qual é a razão de eu acordar de manhã, sair da minha casa, ir trabalhar, aguentar uma série de provocações, perdoe o termo, de encheção de saco, para voltar para minha casa e continuar tendo problemas, mas vou dormir e acordo no outro dia e começo tudo de novo. O que é que me leva a isso? Qual que é o sentido disso tudo? Cristo mostrou para a gente o porquê disso. E mostrou como nós devemos andar no meio disso. Mas, talvez, ainda pela nossa imperfeição, nós não conseguimos aprender. E eu não sei, desde que convivemos naquela época do Cristo, quantas encarnações já passamos. Não tenho a mínima ideia. Mas se estivéssemos presentes naquela época e aprendemos alguma coisa, nós não conseguimos colocar em prática, porque nós continuamos do mesmo jeito. E eu ouso dizer que nós estamos ainda nesse planetinho aqui, porque nós não aprendemos nada ainda. Porque se realmente tivéssemos entendido a mensagem do Cristo, talvez nós estaríamos num planeta um pouquinho melhor. Porque foi isso que ele veio fazer. Mostrar para nós todos qual o caminho devemos percorrer para atingirmos a felicidade. Mas volto a falar aqui um pouquinho nesse processo de Joana buscar dentro da psicologia trabalhar com Cristo na atualidade. E também não sou psicólogo, não vou me aprofundar em questões psicológicas. Também me perdoem aqueles que são psicólogos se eu falhar em alguma coisa. Mas Cristo talvez tenha sido o maior psicólogo e psicoterapeuta que existiu na face da Terra. Porque ele sabia trabalhar muito bem aquilo que estava mais no fundo de cada um das pessoas que com ele conviveu. E a psicologia, como eu disse, ela nasce dentro da filosofia. E esse termo psicologia, ele surgiu há muito tempo atrás. Num conceito que talvez venha até 5 anos antes de Cristo. Desculpe, 5 séculos antes de Cristo. Minha cabeça deu um nó aqui. Quando começou a se buscar dentro dos filósofos antigos, algo que conseguisse fazer uma ponte entre a mente e a vida. Tanto é que tem um filósofo, que eu tive que anotar aqui, porque o nome dele é esquisito, Alquimeão de Crotona. Ele falou uma frase que eu fui pesquisar esses dias atrás, eu achei interessante. Ele falou o seguinte: a vida mental é uma função do cérebro, isso 5 séculos antes do Cristo. Começando a trabalhar essa questão da psicologia, que somente depois de muito tempo ela começou a juntar algumas pecinhas para se tornar uma ciência e dar uma sequência. Porque psicologia seria a junção de 2 termos gregos, psico e logos. Mente e estudo da mente. Mas até um tempo atrás se trabalhava com o estudo da alma.
A ciência mais materialista começou a afastar a alma e ficou só com a mente, como algo físico. Mas quando Cristo trouxe a sua mensagem para nós, ele buscou trabalhar com mente como alma também, com um ser integral. Por isso, o maior psicoterapeuta que já pisou na face desse planeta. Por muito tempo, o ser humano entendia que alma seria algo que dava sentido para a vida, ou seja, que dava a própria vida. Por isso a necessidade que nós começamos a buscar entender o que era essa alma. E acho que até hoje nós não entendemos também o que é alma, o que é mente, o que é cérebro. Estamos continuando esses estudos para que cada vez mais a gente consiga entender o que somos nós. Talvez este seja um dos maiores enigmas para o próprio ser humano. O que é o ser humano? O que nós somos? Nós não somos só matéria. Nós somos uma junção de alma, de espírito, de mente, de corpo, tudo isso junto. E uma coisa influenciando a outra. Por isso, quando Cristo começou a fazer os seus processos de cura, ele trabalhava com o ser integral, com tudo. Ele trabalhava a mente influenciando no corpo. Por isso, torno a dizer, o maior psicoterapeuta que já existiu. Quando então nós nos colocamos dentro do contexto de Joana de Ângeles, buscando trazer uma psicologia espírita, uma psicologia da alma, através dos ensinos de Jesus, ela traz nessa introdução da obra uma série de informações sobre linhas da psicologia, mostrando um paralelo com o que Jesus fez. E eu trago aqui algumas informações relacionadas com a própria psicologia para vocês terem uma pequena noção de como está próximo de Jesus. Porque Freud trabalhou com psicanálise, Skinner trabalhou com psicologia comportamental, Carl Rogers fez a abordagem centrada na pessoa, Piaget fez o seu trabalho todo em cima de um desenvolvimento cognitivo, Jung traz a psicologia analítica, Vygotsky traz a teoria sociocultural. Maslow desenvolveu na década de 1960 a chamada psicologia transpessoal, que foi buscar os aspectos mais profundos e transcendentes da experiência humana, saindo dos limites da mente e do próprio ego. Uma psicologia que ele trouxe que se concentra no estudo também da espiritualidade e de experiências espirituais num contexto mais psicológico. Quando você começa a olhar todos esses caminhos da psicologia, você fala, poxa, mas Jesus fez tudo. Ele andou por todos esses caminhos. Por isso Jesus trouxe tanta bagagem junto com ele. E só trouxe isso porque, torno a dizer, tem gente que talvez não gosta muito de quando a gente fala isso. Jesus passou pelas mesmas experiências que nós todos, gente. Ele é um espírito crístico. Oh, pera aí. Por isso que fala que nós vamos ser puros também? Sim. Mas será que eu vou ser que nem Cristo? O que me impede de me tornar um espírito crístico? Quem me impede que eu me torne um espírito crístico? Eu. Só depende de mim. É esse o destino de todos nós. Então, quando nós falamos que Cristo é o nosso guia e modelo, questão 625, todo mundo sabe, decora e salteado, quem Deus nos deu como tipo mais perfeito para ser nosso guia e modelo? Jesus. Por quê? Quem nos guia tem que saber por onde passa. Jesus só é o nosso guia porque ele sabe, ele passou por tudo que nós passamos, então é fácil ele nos guiar. E ele é modelo porque precisamos copiar aquilo que ele nos trouxe. Guia e modelo. Guia para ser seguido, modelo para ser copiado. Baseando-se em cada exemplo que ele nos deixou. Então, quando nós falamos dessa junção
dos estudos psicológicos, trazendo isso para o meio espírita, é exatamente isso que nós estamos tentando. Trazer o que Jesus nos colocou dentro dos seus exemplos, dentro das suas atividades, dentro das suas ações, para dentro dos tratamentos que todos nós precisamos. É isso que Jesus buscou e busca em cada um de nós. Encontrar o melhor caminho para que nós possamos encontrar a felicidade plena. Por isso que ele veio. Por isso que ele apareceu naquela época tão difícil. E por isso nós necessitamos de Jesus hoje, numa época tão difícil. Gente, vocês percebem quanto tempo se passou e como as coisas continuam tão difíceis para todos nós? Não é fácil, não está fácil. É muita coisa errada acontecendo, guerras. É incrível. Você liga a televisão, fala que Israel atacou, Hamas ataca Israel, Ucrânia ataca Moscou ataca, Rússia ataca a Ucrânia, gente morrendo para tudo quanto é lado. De repente, no meio da notícia, vem BBB. O que vai acontecer hoje? Parecem mundos diferentes. Um mundo onde está todo mundo alheio àquilo que está acontecendo. Não, nós estamos vivendo um mundo cheio de provas e de expiações o tempo todo. E depende de nós sairmos desse mundo. Mas depende de que a gente faça a nossa parte. Que a gente traga cada vez mais Jesus para dentro de nós e através dos seus exemplos a gente consiga sair dessa encrenca que nós mesmos nos colocamos. Não dá mais, gente, para ficar assistindo TV e vendo só barbaridade e eu ficar quieto na minha. Não dá, eu me sinto agoniado muitas vezes. O que é que eu posso fazer? Mas você vai conseguir ir lá na Europa lá e acabar com a guerra da Ucrânia? Não vou conseguir. Mas e se eu conseguir resolver um conflito dentro da minha casa? Já não estou dando um passo? E se todos começarmos a fazer isso? Dirimirmos os problemas que temos internamente. Começando primeiro com o problema maior que eu tenho, que é comigo. E eu só consigo isso seguindo e copiando aquilo que Jesus me trouxe. Mas vou seguir aqui com mais um pedacinho da introdução, onde Joana fala o seguinte, referindo-se a Jesus. Profundo conhecedor da psique, Jesus penetrava com segurança nos refolhos, nos locais mais escondidos do indivíduo, e descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava esconder. Não foi isso que ele fez? Quando daquela passagem chamada da mulher adúltera, ou que foi pego em adultério, e que todos estavam com pedras na mão, o que foi que ele falou? Quem nunca errou, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Ele buscou no fundo de cada uma daquelas pessoas. Dá uma olhada no que você tem de mais escondido aí dentro. Vê se você também não fez coisa errada. Por isso, cada um deixou a pedrinha do lado ali e se mandou. Todos temos erros. Todos temos problemas. Só que muitos ficam lá no fundinho. Eu tentando, como diz o texto, escamotear, esconder. Mas Cristo sabia ir lá dentro e pensar aquilo que era mais importante para fazer com que a gente entendesse. Seguindo aqui a introdução, não se permitindo derivativos nem adiamentos, enfrentava as questões com elevado critério de sabedoria, que desnudava as mais intrincadas personalidades psicopatológicas, propondo com rigor a terapia compatível, elucidando quanto à responsabilidade pessoal e eliminando a sombra projetada sob a qual muitos se ocultavam. Por isso, Jesus curou. E por isso ele trazia dentro da sua mensagem a necessidade de buscarmos dentro de nós mesmos a resposta para a maior parte dos nossos problemas. E ele apontou que só dentro de nós conseguiríamos atingir a felicidade. Por isso ele contou as chamadas parábolas do reino,
onde em cada parábola daquela ele mostrava a necessidade de interiorização. Não é isso que tantas terapias fazem hoje? Buscar tirar de dentro de cada um de nós aquilo que está travando, que está causando problema, que alguns chamam de trauma, que chamam de outros termos, mas que está lá dentro, escondido. E ele fez isso. Ele buscava arrancar do fundo do âmago de cada um aquilo que mais lhe travava. E muitas vezes, ao fazer isso, ele conseguia curar a pessoa. Observem as curas que Jesus fez, como ele trabalhou com cada um daqueles que ele curou. Como ele foi lá no fundo e conseguiu destravar aquilo que estava travando. E ele aponta nas chamadas parábolas do reino o caminho que nós temos para atingir o quê? Que ele chamava de o reino de Deus, que nada mais é do que a felicidade plena. Não é para lá que todos caminhamos? Então vamos mais depressa. Ele ensinou isso. Ensinou que tudo está dentro de nós. Por isso a grande necessidade de interiorização, como uma das músicas que foi cantada aqui, conhecer mais a cada um de nós mesmos. Isso é muito importante. Isso foi falado muitas e muitas e muitas vezes, e continuamos falando muitas e muitas e muitas vezes. Sócrates falou isso lá para trás. Mas a gente não consegue. Por quê? Porque muitos têm medo do que vai encontrar. Medo de encarar a si mesmo. Medo de olhar para o espelho e enxergar quem realmente nós somos. Por isso tanta gente trava, tanta gente traz amargura no peito, porque não consegue colocar para fora quem realmente ela é. E isso Jesus fez. Ele tirava, através do seu magnetismo, ele conseguia fazer isso de uma forma tamanha, que no exemplo que temos da leitura evangélica, daquela mulher que sofria de, uns chamam de mulher hemofílica, hemorroísa, de fluxo de sangue, por mais de 10 anos. E ela conseguiu se curar simplesmente tocando na barra da túnica de Cristo. E ele conseguiu, com o seu magnetismo, com o seu amor, com o seu poder, curar aquela pessoa. Por quê? Porque ela conseguiu arrancar de dentro dela aquilo que ela mais precisava. Ela teve fé. Teve fé que ela conseguiria mudar. E ao tocar simplesmente a barra da túnica do Cristo, realmente ela conseguiu atingir o seu objetivo. Quando nós olhamos isso, nós entendemos o que Cristo quis dizer quando, na grande maioria dos relatos das suas curas, ele disse: a tua fé te curou. Por que ele falou isso? Porque não dependeu dele, Cristo não dependeu de Deus, não dependeu de ninguém. Dependeu da fé daquela pessoa. Ah, mas ele fez milagres, ele operou milagres. Milagres são coisas que fogem das leis naturais. Jesus não fez isso, nem iria fazer isso. O que ele fez foi manipular energias que até então nós não conhecíamos. E muitas talvez não conhecemos até hoje. Mas o que ele fez de uma forma tão maravilhosa foi buscar, como eu disse, tudo que tinha dentro de cada uma daquela pessoa que realmente se quis curar. Como a história do cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O que queres que eu te faça? Parece uma pergunta besta. Se o cara é cego, procurou Jesus, o que ele poderia querer? Foi isso que Jesus perguntou. Por quê? Porque ele queria saber o que realmente você quer. E ele disse: quero ser curado. E isso aconteceu. E ele disse: a tua fé te curou. Por isso ele disse mais de uma vez: vá e não peques mais. Vá e não erres mais. Meu Cristo Redentor, vá e mude de vida. Foi isso que ele quis dizer, e a gente não muda.
Você gasta um dinheirão fazendo terapia, fazendo tratamento, tomando remédio, mas você precisa mudar de vida. A mulher mudou de vida simplesmente porque ela acreditou que passando no meio da multidão e tocando na barra da túnica de Jesus, ela seria curada. E foi. E, gente, naquela época, a mulher, no estado de menstruação, ela era impura. Tudo que ela tocasse se tornava impuro. Olha o medo que ela tinha de tocar em Jesus, de fazer com que ele se tornasse impuro. Mesmo assim, ela se lançou, porque ela acreditou. E por que eu não mudo de atitude? Por que eu continuo fazendo as mesmas coisas? Eu sou cristão? Sou. Por que eu não sigo Cristo? Isso é ser cristão, gente. Ser cristão não é vir aqui. Ser cristão não é ficar todo dia assistindo missa, comungando, confessando. Isso não é ser cristão. Ser cristão não é eu decorar a Bíblia. Ser cristão é colocar os ensinos do Cristo em prática. É praticar. Infelizmente, nós precisamos deixar os livros de lado, depois realmente que lemos e entendemos, e praticar tudo aquilo que ali foi aprendido. Mas não fazemos isso. E ainda nos vangloriamos dizendo, sou cristão. Mas não estendo a mão para qualquer um. Escolho aquilo que eu quero fazer como, entre aspas, caridade. Sejamos mais cristãos, coloquemos mais o Cristo em nós, isso é ser cristão. Se ele é guia e modelo, aonde ele precisa estar? Aqui dentro. Então vamos trazer Jesus para a nossa atualidade realmente. Fazer com que ele viva aqui dentro. Isso sim é ser cristão. E olha, eu vou dizer, conheço cristãos que não são cristãos e são muito mais cristãos do que os cristãos que eu conheço. Se vocês não entenderam nada, eu vou dizer. Tem ateu que é muito mais cristão do que religiosos. Muitos. Tem budista que é mais cristão do que um católico. Por quê? Porque entende que ele tem que fazer tudo aquilo que é possível para que atenda e leve amor para quem precisa. E nós não entendemos isso ainda não, gente. Por isso a importância desse livro, que mostra a necessidade que temos de trazer Jesus para a nossa atualidade. Então, quer realmente que as coisas comecem a mudar, mude primeiro você. Mude primeiro a sua atitude. Comece mudando o seu estilo de vida se está tudo errado. Não continue fazendo as coisas do mesmo jeito, que não vai dar resultado. Entenda de uma vez por todas que nós estamos nesse mundo é para evoluir, não é para ficar igual. Como é que eu vou evoluir? Melhorando, gente. Ninguém evolui piorando, não tem como. Como é que uma doença evolui para melhora? Eu preciso eliminar aquilo que está errado. E eu só elimino o que está errado corrigindo, melhorando. Para isso que nós estamos encarnados aqui. Talvez este seja o maior sentido da vida quando encarnados estamos. Aproveitar as oportunidades para sermos cada vez melhor. Seguindo aqui mais um pouquinho com a introdução, Joana fala o seguinte, a personalidade marcante de Jesus impressionava de forma indelével todos aqueles que o encontravam. Realmente, ele passou e marcou a humanidade. Mesmo para aqueles que não acreditam em Cristo, não tem como negar que ele realmente veio e mudou tudo. Até a forma de marcar o tempo foi mudado depois dele. E para aqueles que gostam de ficar entrando em polêmica sobre Jesus nasceu em Belém. Não, Jesus nasceu foi em Nazaré. Não, Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Não, nasceu dia 6 de abril. Gente, não importa. O que importa é Jesus esteve aqui. Jesus nasceu. Agora, o que importa mais, traz esse nascimento para você. Aí sim, coloca ele aqui dentro. Independente de aonde que a história fala que Jesus nasceu. Faz ele nascer dentro de você. Traz ele. É isso que precisa. É isso que precisamos. Fazer com que Cristo realmente seja atualizado. Precisamos dar na linguagem mais
atual, um F5 em Jesus. Fazer com que ele se atualize dentro de cada um de nós. Seguindo aqui, tem uma parte da introdução que fala, sem utilizar-se de expressões e conceitos interpolados, ou seja, que poderia gerar dúvida, está falando sobre Jesus. Falava uma linguagem de simples apreensão pela massa ignorante e pelas mentes elitizadas que o buscavam. A capacidade que Jesus tinha é uma coisa fantástica. Ele conseguia falar para todos os níveis de público ao mesmo tempo. E contava a mesma história. E atingia exatamente todos os objetivos que ele queria. Porque para falar da interiorização, como é que ele fez? Falando para pescadores, ele falou sobre a rede cheia de peixes. Falando para agricultores, ele falou da semente dentro da terra. Falando para mulheres, ele falou do fermento na massa do pão. Falando para comerciantes, ele falou da ostra da pérola dentro da ostra. Tudo era a mesma coisa. Ele quis mostrar essa necessidade da interiorização, falando de diferentes formas, a mesma coisa para diferentes públicos. Ele tinha essa capacidade. E aí eu abro um parêntese. Para nós que somos considerados oradores espíritas, para aqueles que falam em templos, para os padres que falam nas igrejas, por que não aproveitarmos mais essa oportunidade que nós temos para deixar de lado o orgulho e a vaidade que muitos têm de subir numa tribuna dessa e falar querendo aparecer e sermos mais humildes e simplesmente passarmos a mensagem que o Cristo deixou? Por que não aproveitamos mais essas oportunidades? Porque aí sim nós estamos atualizando a mensagem do Cristo. Pensemos mais um pouco nisso. Busquemos essa atualização. Porque ele sendo o nosso guia e modelo, por que não buscamos também fazer da mesma forma? Porque infelizmente tem oradores, não vou citar nomes, em várias partes, que falam de uma forma que não atinge as pessoas, a maioria, porque eles não entendem. Não entendem o termo que a pessoa usa. E Jesus fazia de uma forma completamente diferente, ele buscava atender a todos. Eu já falei isso uma vez. Se você pega um público bem misto, de pessoas que são pós-graduadas, mas de crianças também, e você quer falar para todos, que nível que você tem que falar? O da criança. Porque todos entendem. E não é isso que a gente vê. Eu quero mostrar a mensagem do Cristo botando palavras bonitas, botando palavras rebuscadas. E muitos de nós não entendem nada do que está falando. Sai mais perdido do que quando entrou. Por isso, a grande necessidade da humildade. Foi esse o ponto inicial que Jesus usou para o talvez maior tratado que já foi feito na história humana, que foi o Sermão do Monte. Aonde ele começou falando exatamente do grande ponto, a grande base para todos nós, a humildade. E a partir da humildade ele foi dando cada vez um degrau para alcançarmos. Saindo da humildade, sendo resignados, sendo pacíficos, sendo mansos, até atingirmos o grau de pacificadores. 7 degraus no Sermão do Monte. E ele falou para uma multidão. O Sermão do Monte tem que ser escutado, mais uma vez, pela humanidade. Porque a base de tudo, que é a humildade, nós estamos deixando de lado. E sem a base, nós não conseguimos dar um segundo passo. Então, atualizemos o Cristo, atualizemos a sua mensagem, atualizemos esse Sermão do Monte, tragamos o Cristo mais para perto de nós, porque é isso que estamos precisando. E Joana falou isso também, lá na introdução ela fala isso, o Sermão da Montanha, considerado a carta magna dos direitos humanos, é um desafio da não violência. Talvez seja tudo que precisamos ouvir. Inclusive uma frase atribuída a Gandhi, não sei se é verdadeira, que teria dito que se sumisse em todos os livros da face da Terra e tivesse ficado o Sermão da Montanha escrito, a humanidade estaria salva. E eu concordo.
Realmente é um tratado de paz. Um tratado que indica o caminho para que possamos atingir a nossa felicidade plena. Joana vai finalizando a introdução falando o seguinte: a atualidade necessita urgentemente... Espera aí que saiu tudo do meu lugar aqui. A atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. Precisamos realmente, gente, tirar o Jesus da cruz. Precisamos fazer com que o Jesus fique com os braços estendidos, mas não na cruz. Os braços estendidos para nos abraçar. Aquele Jesus que usamos em crucifixos é um Jesus distante. Nós precisamos trazer esse Jesus para mais perto de nós. Entender que Jesus não só falava, Jesus vivia tudo aquilo que ele falou. Como eu falei mais anteriormente, precisamos viver e vivenciar aquilo que falamos. Darmos o exemplo através das nossas próprias atitudes. Utilizar mais as oportunidades que a vida nos dá para isso. Porque Jesus fez ensinando e ensinou fazendo. Se ele é o guia e modelo, façamos a mesma coisa. Passemos a ensinar mais. Mas, acima de tudo, passemos a fazer mais por isso. Lembra o que ele falava? A boca fala daquilo que o coração está repleto. Por isso ele falou tanto de amor, gente. Mas eu ainda não consigo. Com a minha imperfeição, ainda não consigo falar de amor. Se não consigo falar de amor, ainda não consigo exercer a prática do amor. Mas ele irradiou. Ele conseguiu. E é isso que nós precisamos buscar de Cristo. Peguei só um pedacinho do capítulo Jesus e a Humanidade, onde Joana fala o seguinte: Jesus veio ao homem para humanizá-lo, sem dúvida. Interessante, veio ao homem para humanizá-lo. Cabe-te a nós, agora, esquecer por momentos das tuas pequenezes e recebê-lo, assim, cristificando-te no logro da tua realização plena e total. Precisamos realmente atualizar o Cristo dentro de nós. Sei que muitos que aqui buscam a nossa casa vêm por aflição, vêm pela dor. Mas não esquece que ele falou isso. No mundo tereis aflições. Estamos passando. E talvez continuemos passando. Mas quando a gente traz Jesus para a nossa atualidade, por mais dificuldade que a gente tenha, se coloque sempre como um dos apóstolos do Cristo lá naquele barco, na travessia do mar da Galileia. Quando à noite, no meio da tempestade, no mar de aflições, tudo caminhava para a morte. O que é que Cristo falou? Por que temeis? Eu não estou contigo? Por que que a gente deixa ele tão distante, gente? Ele sempre esteve do nosso lado. Por isso Jesus é atualidade. Jesus está aqui. Nós é que nos afastamos. Nos aproximemos mais desse Cristo descrucificado, que só quer o bem de cada um de nós. Escutem a voz do Cristo. Tira ele da cruz. Estenda a mão para ele. Ele está sempre com a mão aberta, nos esperando. E quando, novamente, as aflições baterem forte, não esqueça de abrir o ouvido e o coração, porque ele vai te dizer isso. Porque tem medo. Tenha mais fé, porque eu estou contigo. É isso que precisamos. Trazer Jesus para a nossa atualidade. Trazer Jesus para dentro de cada um de nós.
E espero que a gente aprenda dessa vez que a sua mensagem precisa ser interiorizada para que possamos exteriorizar através de prática. E assim aproveitar essa grande oportunidade que Deus nos dá de estarmos vivos ainda num planeta de tanta dificuldade, mas que a gente pode mudar, dependendo realmente de trazer Cristo para junto de nós. Que Cristo esteja no coração de cada um, do mesmo jeito que nós estamos vendo tantos corações por essa casa. Que cada um de nós traga o Cristo, que atualize o Cristo, que nos humanizemos mais com o Cristo dentro de nós. E que Deus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado pela atenção e pelo convite. O Elmo está lembrando aqui para avisar a todos que amanhã e quinta-feira a nossa casa não vai ter as atividades normais para que a gente possa acompanhar as palestras que vão acontecer nesses dias. Então, nem amanhã, nem quinta, nós teremos atividades aqui na nossa casa espírita. Então, vamos aproveitar essas boas energias que estamos recebendo aqui nesse ambiente, continuar um pouco mais em conexão com Deus e agradecer. Agradecer do fundo do coração tudo aquilo que temos passado em nossa vida. Mesmo que sejam dores, mesmo que sejam dificuldades, aflições, agradeçamos. Porque são essas dores, essas dificuldades e essas aflições que nos ensinam a caminhar para frente. Que possamos todos nós, como eu disse aqui, tirarmos o Cristo da cruz e colocarmos dentro de nós, para que possamos, quem sabe, começar a ouvir cada vez mais a sua palavra. Que possamos, dentro das nossas atividades, dentro dos nossos trabalhos, dentro dos nossos lares e dentro de nós mesmos, começarmos a ser cada vez mais cristãos, pensando cada vez mais no bem da humanidade, deixando de pensar somente no bem pessoal. Que Deus possa nos abençoar, cobrir a todos nós com suas bênçãos, que todos os que aqui se encontram recebam e compartilhem, saindo daqui, essas boas vibrações, essas luzes em forma de bálsamo que cada um de nós aqui recebeu. Que possamos levar para os nossos lares essa alegria, essa felicidade que todos aqui receberam. Que Deus abençoe a nossa Semana Espírita, que Deus console a todos aqueles que vieram buscar consolo e que possamos fazer a nossa parte para que o mundo seja cada vez melhor e que nós possamos acompanhar também esse processo de regeneração pelo qual o planeta começa a passar. Que Deus abençoe a todos, hoje e sempre.